Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio Lamin, do Ministério de Doses dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 268, que se encontra em Daniel capítulo 7 e 9 e o Salmo 145. Vamos dar início à nossa leitura. Daniel capítulo 7. E no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e olhei até que ele fora arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuou olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele eram ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou o seu juízo e abriu os seus livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizera chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passara, e o seu reino o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse: E faze-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e o vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos de Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: O 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente, e todos os reinos
e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá as 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me espantavam, e mudou-se em mim e o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. E vi uma visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, a visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, ao qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, e havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, do qual eu tinha avistado diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro. Ele quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. Eu lançou por terra, eu pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos dos céus. E de uma delas subiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e algum dos exércitos das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu também o princípio dos exércitos, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isto e prosperou. Depois ouviu o santo que falava, e disse outros santos daquela que falava também: quanto durará a visão do contínuo sacrifício e das transgressões assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que me apresentou diante uma como semelhante de homem. Eu vi uma voz de homem nas margens do Uai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vendo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormeci. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Eu ter sido quebrado, levantando-se 4 um lugar dela, significa 4 reinos se levantarão das mesmas nações, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será estendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver.
e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o princípio dos princípios, mas senão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos vivos que o número de anjos que se falou do Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e rogos com jejum, e saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, aportando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falarão aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e todo Israel, ao seu perto e ao de longe, em toda a terra, por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com o que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, e nos deu pela mão dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei devidamente, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, e derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra e falou contra nós e contra os nossos juízes, e nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e ganhaste para ti nome como se vê neste dia. Pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa salvação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu
Digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te clamar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e saber a visão e a sua profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras e reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o meu povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as salvações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará para cessar o sacrifício e a oferta dos manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Salmo 145, Cântico de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei, eu louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa e da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e cantarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão da tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é o reino eterno. O teu domínio estende-se todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os que habitam. Os olhos de todos operam em ti, e tu lhes darás o seu mandamento a seu tempo. Abre a tua mão e satisfaz os desejos dos teus viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que eu amo, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento, irmãos, fazer uma oração ao Senhor em agradecimento por essa leitura que acabamos de fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvamos e glorificamos o teu santo e glorioso nome. Agradecemos a Ti, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos fez, por essa noite abençoada que o Senhor nos deu. Neste momento, meu Pai, queremos te agradecer por essa leitura que acabamos de fazer, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver essas leituras a cada dia, meu Pai. Que essa leitura possa se falar aos nossos corações. Que nós possamos a cada dia mais aumentarmos a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Senhor. De um dia estarmos morando no céu contigo. Quão glorioso, meu Pai, será esse dia onde estaremos contigo, ceando contigo no céu, meu Pai. Oh, meu Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Toda honra e toda glória para Ti, meu Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que a cada um que está neste projeto, nesse propósito da leitura, Senhor,
que se porventura se desviar pelo meio do caminho, que não concluir essa leitura, que o Senhor possa fortalecer ele, Senhor Pai, para que possamos juntos até o final deste ano estarmos com esta leitura concluída. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado na Tua presença, na presença do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Nós te oramos e nós te clamamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.